Oi pessoal, sou o professor Josimar e nós vamos dar continuidade ao nosso curso de probabilidade. Nessa aula nós vamos abordar problema de probabilidade ligado à área, né? É uma coisa nova, até então a gente não fez nada parecido e a gente vai começar com esse problema aqui. Dá uma olhada. Um problema da AFA, Academia da Força Aérea, diz o seguinte: um ponto é selecionado aleatoriamente dentro de um triângulo equilátero de lado 3. A probabilidade de a distância desse ponto a qualquer vértice ser maior do que 1 é. Tenho 4 opções, né? E esse é o nosso problema. Bom, eu tenho um triângulo equilátero de lado 3, vou escolher um ponto qualquer no interior dele, aleatoriamente. Eu pergunto qual é a probabilidade desse ponto estar a uma distância superior a 1 de qualquer um dos 3 vértices. Tá? Vamos ver como é que é a solução desse problema. Aqui, eu tenho o nosso triângulo, né, de lado 3, e a gente percebe que os pontos que são favoráveis ao que pede o enunciado, né, são os pontos no interior dessa região achurada, dessa região rabiscada, né. Eu fiz aqui arcos de circunferência, tá, de raio 1, tudo bem? Setor circular, né, 60 graus, 60 graus, 60 graus, ou seja, 3 setores circulares de raio 1, e a gente percebe com facilidade que os pontos que estão aqui nessa região são os pontos que têm uma distância superior, né, maior que 1, a qualquer um dos 3 vértices. Esse ponto, por exemplo, não serve porque ele tem uma distância menor que 1 a esse vértice aqui, tá? Em relação a esse vértice. Tudo bem? Então eu quero saber o seguinte: escolhendo um ponto aleatoriamente nesse triângulo, qual é a probabilidade desse ponto estar nessa região rabiscada. Agora nós estamos nos deparando com uma situação diferente. Até então, a gente não teve nenhum contato com uma situação dessa, né? A gente está diante de um espaço amostral infinito, tá? São infinitos pontos, né? São infinitos pontos no triângulo e nessa região aqui também, né? Que são os casos favoráveis, né? Eu tenho infinitos pontos. Esses pontos são equiprováveis, né? 2 pontos quaisquer possuem a mesma probabilidade de serem escolhidos, né? A gente está diante de um espaço amostral equiprovável. E a gente vai usar a mesma ideia que a gente usava antes, né? A gente vai pensar em casos favoráveis dividido pelos casos possíveis. Não dá para falar em número de casos favoráveis porque a gente não tem como contar esses pontos, né? A gente não sabe qual é a quantidade quantos pontos é aí. São infinitos pontos aqui, né? Aliás, nós até sabemos, são infinitos, né? Então a gente não vai contar esses casos favoráveis, mas a gente vai lançar mão de um instrumento muito bom para conseguir resolver esse problema. A gente vai pensar em área. Tá? E essa ideia é uma ideia bem razoável, a gente vai apelar para a razoabilidade mesmo, é bem intuitiva. Vamos tomar aqui um quadrado, tá? Uma figura bem simples, e vamos imaginar aqui, ó, dividir o quadrado ao meio, metade da área do quadrado foi rabiscada, foi achurada. E se eu perguntar para alguém qual é a probabilidade, escolhendo um ponto ao acaso desse quadrado, qual é a probabilidade desse ponto estar na área rabiscada? A resposta é 50%, é meio, né? É muito comum, é muito razoável eu aceitar isso, é muito intuitivo até, né? Ora, se eu tenho metade da área do quadrado, né, a probabilidade de escolher um ponto qualquer e esse ponto está nessa parte aqui, em uma das metades, é meio, né? É 50%. Então, essa é uma ideia bem intuitiva, no ensino médio ela é aceita com muita naturalidade, com muita tranquilidade, né? Embora é possível que se faça uma análise mais profunda a respeito disso, usando uma matemática mais pesada, que não é o caso aqui do nosso curso. Tá? Então, nós vamos usar essa ideia e vamos atacar problemas interessantes, né? E vamos desenvolver a capacidade de raciocinar. Que esse é o principal objetivo da matemática no ensino médio. Vamos lá. Então, o nosso problema ele vai ser resolvido e pode ser resolvido dessa maneira. Ó. Área da região achurada dividido pela área do triângulo. Vamos só fazer as contas. Lembrando que a área de um triângulo equilátero, de lado L,
é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. A gente só lembrar das aulas de geometria, né? Então, a área da região achurada vai ser a área de todo o triângulo, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, menos a área dos 3 setores de 60 graus. Ora, 3 setores de 60 graus compõem um setor de 180 graus, né, de meia volta. Então, na verdade, eu tenho meio círculo aqui, ó, né? Então, vai ser metade da área de um círculo de raio 1. Então, π R ao quadrado dividido por 2. Essa é a área correspondente à região favorável do meu problema, tá? E a área correspondente a toda ao nosso espaço amostral vai ser a área do triângulo, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Ok? Agora é só fazer as contas, né? Se eu abro esse problema, né, se eu abro essa fração, assim, é 9 raiz de 3 sobre 4, dividido por 9 raiz de 3 sobre 4, menos, aqui, π sobre 2 sobre 9 raiz de 3 sobre 4. Isso vai me dar, aqui dá 1. Um número dividido por ele mesmo é 1, menos, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? Vai ficar π sobre 2, segunda fração, né? Vezes 4 sobre 9 raiz de 3. Fazendo o cancelamento, simplificando, né? Então vai ficar com 1 menos 2π dividido por 9 raiz de 3. Eu ainda posso racionalizar o denominador dessa fração, né? E escrevendo, portanto, menos 2π raiz de 3 sobre 27. Essa é a resposta para o nosso problema e corresponde à opção C. Corresponde à opção C. E o problema, então, está resolvido e uma nova ideia aí para a gente usar em problema de probabilidade. Vamos ao nosso segundo problema, envolvendo a mesma ideia. Eu tenho aqui uma questão do Enem que diz o seguinte: um município de 628 km² é atendido por 2 emissoras de rádio, cujas antenas A e B alcançam um raio de 10 km do município, conforme mostra a figura. Então, tem uma figura aqui ilustrando a situação, né? Tem 2 antenas A e B, tem um município aqui, né? 10 km é o raio de ação das 2 antenas, é isso? Ok. Conforme mostra a figura. Para orçar um contrato publicitário, uma agência precisa avaliar a probabilidade de um morador a probabilidade que o morador tem de, circulando livremente pelo município, encontrar-se na área de alcance de pelo menos uma das emissoras. Essa probabilidade é de aproximadamente, a probabilidade de um indivíduo qualquer, de um indivíduo estar na área de alcance de qualquer uma das 2 emissoras, emissora A ou emissora B. Ou seja, qual é a probabilidade do indivíduo estar nessa região aqui, ou nessa região, nesse semicírculo ou nesse semicírculo, tá? O indivíduo aqui do município, tudo bem? É a mesma ideia do problema anterior e você pode pausar o vídeo, sugiro, né? Você pause o vídeo e tente resolver. Vamos à solução do nosso problema. Bom, a gente percebe que nos nossos casos favoráveis, eles estão nessa região aqui, ó, ou nessa região aqui, tá? Então, se o indivíduo estiver dentro desse setor circular, ele consegue ser atingido pela emissora A, por exemplo, né? Se ele estiver nessa região aqui, ele vai ser alcançado pela emissora B. Então, nossos casos favoráveis estão aqui dentro e aqui nós temos todos o nosso espaço amostral, que é a região, né, que é a área de todo o município. Bom, então a gente precisa calcular essa área. São 2 setores circulares, né? Para calcular a área de um setor circular, eu preciso de 2 coisas. Eu preciso do raio, que o enunciado nos deu, e eu preciso também do ângulo central, né? Do ângulo desse setor.
Só que esses ângulos não foram fornecidos no enunciado. Mas eu vou me valer de uma coisa muito bacana aqui, muito legal, que vai permitir que a gente consiga calcular a soma dessas áreas, tá? Embora a gente não consiga descobrir qual é a área de cada um deles. Repare que aqui nós temos um tracejado, tá, com dois ângulos retos, indicando que essas linhas são paralelas. E se elas são paralelas, fazendo um prolongamento dessa aqui, por exemplo, eu consigo descobrir que esse ângulo aqui, alfa, é igual a esse ângulo alfa. São alternos e internos. E se esse ângulo é beta, eu consigo descobrir que alfa mais beta é igual a meia volta, 180 graus. Repare que o que foi feito foi isso aqui. Esse setor está aqui e esse outro setor foi encaixado aqui, completando o semicírculo. Tá? Se eu não conseguia antes calcular a área de cada um desses setores, agora eu consigo calcular a área de um semicírculo. E a área de um semicírculo é πr ao quadrado, que é 10, né? 10 ao quadrado, sobre 2. Semicírculo é metade do círculo. E a área do município, o enunciado diz que é 628 quilômetros quadrados. 10 quilômetros é o raio, né? Então, eu vou pegar uma aproximação aqui para π, vou tomar 3,14, talvez seja suficiente. Vamos ver aqui o que acontece. Vezes 100 sobre 2, dividido por 628. Na verdade, aproximadamente, né? Peguei um valor aproximado para π. 3,14 vezes 100 dá 314. Dividido por 2, 157. 157 dividido por 628, isso vai dar 1/4, que é igual a 25%. 25% sendo a resposta, né, a nossa opção B. Tudo bem? Então tá aí. O problema está resolvido e com isso a gente encerra essa aula.